Está no ar Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler e ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. Este programa também é transmitido pela CWB-TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. No programa de hoje nós vamos debater o mundo do trabalho. E para isso nós convidamos a professora Ana Paula Doring. A professora Ana Paula Doring, ela é formada em Direito e também em Comunicação Social e ela atua como coaching. Ela tem pós-graduação em Gestão do Conhecimento e é mestranda em Desenvolvimento Social numa universidade da África do Sul. E a sua área de atuação na área de coaching é voltada justamente para a área de educação e trabalho. Professora Ana Paula Doring, eu inicialmente quero agradecê-la por participar conosco em Gestão Pública em Debate, contribuir na formação dos nossos alunos, mas eu gostaria que a senhora nos explicasse qual é o papel do coaching e se há uma diferenciação entre o coaching e o headhunter, ou seja, aquelas pessoas que atuam na escolha de talentos, de pessoas que possam atuar no mundo do trabalho. Boa tarde, professor Jorge. Eu que agradeço o convite da Uninter para esse programa. Na realidade, assim, o coach é um educador e o headhunter é um selecionador, se nós pudéssemos colocar no português, né? Então, o headhunter vai ajudar uma empresa, por exemplo, a encontrar as pessoas mais que combinem mais com aquela organização. E o coach, ele ajuda a pessoa no desenvolvimento das suas capacidades. Por exemplo, um funcionário precisa mudar uma atitude para se aprimorar naquela função, para ser promovido, por exemplo. Então, o coach vai no dia a dia ajudar essa pessoa a fazer essas transformações. E sempre olhando para o autoconhecimento e para o autodesenvolvimento. Então, a pessoa vai na prática, trabalha e se observa, trabalha e se observa. Então, ela vai se desenvolvendo com o passar do tempo, né? O headhunter, professora, ele é mais destinado aos altos cargos de direção, aos executivos, e o coaching, pelas suas explicações, parece que ele é destinado a todos os funcionários. Em geral, o headhunter procura mais cargos mais altos na hierarquia e o coaching, esse processo de coaching é válido para qualquer função. Atualmente, ainda como é uma coisa razoavelmente nova, nem sempre nós temos para a base da organização, né? Um coaching para um operário, por exemplo. Espero que no futuro a gente também consiga ter, mas analistas, gerentes, coordenadores, né? Não é só para presidentes e diretores. Esse tipo de seleção, ou seja, de treinamento, de capacitação, ele é destinado mais para os trabalhadores da iniciativa privada ou é possível também no setor público? O coaching? O coaching e o headhunter. O headhunter eu não sei lhe informar devido à legislação como que funcionaria, né, no governo, por exemplo, mas para uma ONG, que é outro setor, é privado, mas é sem fins lucrativos, podem ser contratados headhunters para fazerem esse processo seletivo e o coaching já vale, esse trabalho vale para qualquer área. Então, pode ser aplicado em qualquer dos setores, né? Primeiro, segundo ou terceiro setor, iniciativa privada, governo e ONGs também. Então, as pessoas em qualquer área podem se apoiar no coaching para se desenvolver. Eu faço inclusive pessoas físicas, desculpe, indivíduos Sim. que queiram olhar
sua profissão, escolher uma nova fase de vida, o que querem se aprimorar, eles podem contratar diretamente um coach, independente de se sua organização vai pagar por esse serviço ou não. Eu faço essa pergunta, professora, porque existem alguns empregos públicos que são cargos de comissão. E, normalmente, essas pessoas são indicadas por indicação política ou porque é parente de algum político. Enfim, não há uma seleção nessas empresas públicas e mesmo na própria administração direta envolvendo a seleção de pessoas para ocuparem esses cargos que são de grande relevância. Recentemente nós tivemos a renúncia do Papa Bento XVI e eu lembro que naquele período onde o Vaticano estava assim ocupando os meios de comunicação, se falava muito de que o próprio Vaticano estava selecionando um diretor, um presidente para o Banco do Vaticano, que, segundo as informações, foi um dos motivos da renúncia do Bento XVI. Aqui no Brasil, a senhora que atua nessa área, a senhora conhece algum caso, tem algum caso que envolva o setor público na seleção de executivos ou de pessoas para exercer essas funções que são tão importantes? Infelizmente, assim, de cabeça eu não lembro agora, mas eu acredito assim que seria altamente relevante ter tanto o headhunter quanto o coach apoiando cargos públicos, porque quanto maior a responsabilidade, mais apta a pessoa tem que estar para a função, né? Então, o headhunter ajudaria em ver quais os potenciais, as necessidades para o desempenho daquela função, e o coach pode dar uma aprimorada no que tiver numa lacuna, por exemplo. Então, pode ter sido um cargo em comissão que a pessoa já é bem capaz em uma série de atributos, mas precisa desenvolver, por exemplo, lidar com uma equipe. Ele vai ter uma equipe enorme e precisa ter essa habilidade. Então, a combinação dos dois profissionais para atender um profissional da área pública seria bastante relevante nesse caso, mas infelizmente eu não lembro agora de nenhum caso. Uma outra questão, professora Ana Paula Doring, diz respeito ao número de vagas que nós temos no nosso país. Nós sabemos que estamos vivendo quase no pleno emprego, mas que tem ainda muita gente desempregada e as empresas que atuam nessa área, por exemplo, para selecionar um funcionário para uma indústria ou para um cargo, às vezes, na área de produção, nem de gerência, são entrevistados 10, 15, até 20 pessoas. Nós estamos vivendo uma falta de talentos no nosso país ou todas as pessoas estão aptas para o mercado de trabalho e não há, digamos assim, o fato de não ter experiência não significa que essa pessoa possa se dar bem e ser um bom funcionário. Exatamente. Então, eu tenho uma visão particularmente distinta do que a mídia especializada em recursos humanos, por exemplo, se manifesta, né? Normalmente eles falam assim, não tem capacitação, é só ver qualquer telejornal durante o dia, não há mão de obra qualificada o suficiente no país, não há capacitação, não há formação para preencher as vagas. De fato, a gente pode até dizer que a formação ainda está a desejar devido à educação básica e uma série de dificuldades do contexto do país. Mas dizer que não tem talento, então dizer que não tem capacitação e formação é uma coisa, dizer que não tem talentos é outra, porque as pessoas são naturalmente talentosas. Qualquer pessoa tem alguma contribuição a dar profissionalmente. Ela pode não estar preparada para aquela função no momento, mas ela sempre pode aprender. Tem algumas empresas que já estão observando que o tempo de defasagem entre a educação do país ficar toda em ordem e contratar as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho seria muito longo. Então, elas estão contratando mesmo as pessoas que ainda não estão com a capacitação e após a contratação tem uma formação e um preparo. Então, tem grandes empresas que já estão fazendo apenas uma seleção muito simples para ver a vontade daquela pessoa em aprender, em trabalhar e após a contratação que tem todo o período de formação internamente na empresa. Então, não precisa vir a priori pronto, mas a posteriori aquela pessoa é preparada.
A senhora sabe, professora Ana Paula, há alguns anos, em 2009, eu fui secretário do Trabalho e Emprego aqui em Curitiba. E era um período de crise. Eu lembro que no dia do trabalho, os meus assessores disseram, não, vamos fazer uma festa do trabalhador, tal. E até andamos procurando uma dupla sertaneja de sucesso, íamos gastar 360 mil reais, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu digo, não, nós temos que fazer algo diferente, que ao invés de fazer uma festa e tem tanta gente desempregada, vamos ver alguma coisa diferente. E daí surgiu a ideia de nós fazermos as feiras do emprego e da capacitação profissional aqui em Curitiba, que foram inéditas no Brasil. E o que fez com que eu tomasse essa decisão foi conversando com um amigo meu, que tem uma agência de emprego, eu perguntei, o nome dele é Jorge, eu disse, Xará, quantas vagas você tem na tua empresa? Ele diz, olha, eu tenho 600. Quantas você calcula que todas as empresas de Curitiba têm de vagas disponíveis e que não conseguem preencher? Ele disse, olha, eu calculo pelo tamanho da minha e as empresas que tem aqui, tem umas 4, 5 mil vagas. E daí nós decidimos fazer essa feira e foi um detalhe interessante, que foram 86 instituições e empresas. E algumas empresas agiam da maneira que a senhora está falando. Elas já selecionavam as pessoas lá no lugar e na segunda-feira começavam a trabalhar. Então, hoje, o que a senhora aconselha a essas empresas que estão com falta de mão de obra? Eu aconselho que elas sejam mais abertas nos seus processos seletivos, no sentido de simplificar etapas e fases. A gente chegou num grau tal de sofisticação de processos de seleção que a pessoa passa por 10 etapas, concorre com muita gente, é exaustivo para o trabalhador, né? E às vezes ele nem vai usar todos aqueles requisitos que são demandados nesse processo seletivo. Então, se elas simplificarem e derem uma chance dessa pessoa se mostrar na prática e dar um tempo mínimo para que ela aprenda também, né? Porque em um mês a pessoa não vai ser expert naquela função. Então, que elas deem oportunidade para pessoas sem acesso ao trabalho. Então, por exemplo, um jovem que está no EJA, né, no ensino de jovens e adultos, ele está com a educação defasada, mas isso não torna inapto, por exemplo, para um trabalho. E muitas das empresas não passa nem no primeiro filtro, se ele não tiver com o ensino médio concluído, né? Então, assim, que essas pessoas possam mostrar sua vontade de trabalhar, se manifestar, tenham um treinamento adequado, então, e que se dê um prazo para observar, de fato, a evolução dessas pessoas, né? No dia a dia, naquela função. E em relação à idade? Outro dia eu recebi no meu gabinete um comunicador social, como nós também, e ele disse, Jorge, eu completei 50 anos e eu tenho participado de várias seleções e as pessoas dizem, mas olha, nós estamos procurando pessoas até 35 anos, você já passou do nosso limite. Esse é um fator impeditivo hoje? Então, eu acredito que, infelizmente, o mercado de trabalho, principalmente em grandes organizações, que os processos seletivos são mais elaborados, mais sofisticados, que também tem sua vantagem, seu lado bom, né? Elas têm seu valor por fazer isso também, mas começam a criar alguns mitos que não se desmancham, como idades adequadas para tal função. Um jovem pode desempenhar muito bem, mas às vezes é necessário alguém exatamente mais maduro. Então, 35 é muito jovem. Tem funções que a pessoa teria que ter uma experiência de vida de 60 anos para fazer. Então, o ideal seria que não tivesse tanto engessamento em desenhar uma vaga totalmente. Conversa com o indivíduo. Se alguns candidatos parecerem interessantes, eles poderiam ser entrevistados e não já serem descartados só porque um detalhe não encaixou, então, mas isso é uma visão muito pessoal que não bate com o que está acontecendo. Então, às vezes, uma pessoa com 40 anos já está sendo postergada, né? Apesar de que está com energia, com capacidade, né? Isso está mudando, já tem empresas valorizando as pessoas mais maduras também, né? Mas ainda tem uma valorização da faixa etária mais jovial. A senhora é formada em Direito, em Comunicação Social
e enveredou para esse campo do coaching, que é justamente pessoas mais ligadas à área de psicologia. Como é que aconteceu essa mudança na sua vida e a senhora resolveu entrar nesse campo? A senhora tem uma empresa, inclusive, nessa área? Tem uma empresa. Eu acho que o fato de eu ter feito 2 graduações voltadas às áreas às humanas, né, já me dá um interesse pelo ser humano, né, lá na origem, na formação. Na realidade, o que despertou o meu interesse em fazer coaching, eu não vou falar o histórico do meu trabalho, que eu mudei de áreas algumas vezes, mas não por dúvida, mas por interesse em áreas novas, né? Mas foi principalmente num programa de trainee em meio ambiente, que era um programa excelente, criado pela Fundação Boticário de Proteção à Natureza. Eu era da equipe coordenadora desse programa, e lá a gente passava 1 ano acompanhando os jovens na sua formação para trabalharem com o meio ambiente. E nesse 1 ano de trabalho que eu olhava esses jovens, eu vi quanta coisa boa acontecia com eles quando eles tinham alguém acompanhando o seu desenvolvimento, alguém para conversar, para ele contar o problema com o seu gestor, para ele falar sua angústia do que ele não deu conta de fazer no dia a dia, ele contar também a celebração de um projeto que ele conseguiu concluir. Então, isso tem muito da natureza do coach, que é uma pessoa que vai ser um ouvinte para aquele colaborador. Então, acompanhando esses jovens que tinham uma faixa etária de 21 a 28 anos, eu vi o quanto era importante sempre ter alguém junto, olhando mais de perto essa pessoa na profissão. E daí eu fui fazer a formação em coaching e decidi expandir, além de jovens que lidam com o meio ambiente, para pessoas de várias áreas, né, com esse trabalho de acompanhamento individual. Tem uma questão que preocupa principalmente os jovens, e nós sabemos que uma das áreas que mais há desemprego é justamente na área dos jovens, o desemprego juvenil, e o momento em que as pessoas decidem pela sua profissão. Eu lembro que eu decidi que eu seria jornalista quando eu tinha 17 anos, estava numa festa de Ano Novo e tinha 4 profissões na minha cabeça: engenheiro, agrônomo, ou então jornalista ou farmacêutico. Eu disse, bom, a primeira dessas 4 profissões que eu ouvi no Ano Novo é que eu vou seguir. Eu estava no 2º ano do científico e ia para o 3º. Daí eu ouvi um amigo meu, inclusive, mora aqui em Curitiba, o Marcos Batista, estudava jornalismo, e ele falou para um professor meu, olha, estou estudando jornalismo em Curitiba. E aí eu pus na cabeça e vim aqui e fiz jornalismo. Mas é um período em que a formação do indivíduo ainda não é completa, e no decorrer da vida a pessoa pode mudar. Hoje, tomar essa decisão com 16, 17 anos, já é possível a pessoa tomar essa decisão para toda a vida? O que eu acho que a gente poderia flexibilizar para as pessoas ficarem mais tranquilas com as suas escolhas é que a decisão não precisa ser para toda a vida. Então, se o jovem já souber disso, que ele tem chance de mudar, que isso não vai prejudicar a profissão dele no futuro, fica mais suave. Claro que ele não vai ficar trocando de curso, que isso seria também irresponsabilidade, não é para ser descartável, né? Mas assim, ele pode decidir e mais tarde mesclar com outra profissão, 2 conhecimentos que se integram e formam uma 3ª profissão nova, né? Então não precisa ficar com aquele peso de que com 17 anos o que ele escolher vai ter que ser até os 80 anos de vida. Por outro lado, como eles são realmente jovens ainda nessa idade para escolher, e o mundo está com muita opção, com muita variedade de cursos, de formações, de profissões, a escolha fica cada vez mais difícil, porque a oferta de alternativas é muito grande, né? Então, o importante é que se faça isso com calma e clareza, e não precisa necessariamente já... fez aniversário e tem que decidir, né? A pessoa pode experimentar, trabalhar antes, né? São coisas que eu sugiro no coaching. Se ela está com muita dúvida, não precisa investir né? Como é que eu vou dizer? O tempo dela de ficar 4 anos num curso que ela não tem certeza ainda. Então, que ela possa, por exemplo, pratica um pouco, trabalha num lugar, paralelo faz um estágio e depois já entra na faculdade. Ou faz um curso técnico, ou um tecnólogo que é mais curto, e aos pouquinhos daí ela pode se decidir por uma graduação, quando ela já tiver um pouco mais de prática, né? Porque de fato é uma idade
são muito jovens e tem muita alternativa para fazer essa escolha nessa idade. Mas tem algumas profissões, professora Ana Paula, que elas vão mudando, vão desaparecendo. Eu, voltando à minha adolescência, eu lembro que teve um período que eu queria ser telegrafista, que o meu pai era telegrafista e trabalhava na rede, e eu disse, não, eu vou ser ferroviário que nem meu pai. Só que quando chegou a idade, a estrada de ferro estava fechando e a profissão do meu pai desapareceu porque eles colocaram o telefone. Entende? Então, tem isso também que pode influenciar na decisão do jovem. Sim, além das profissões que acabam, né, pela tecnologia ou por outras razões, elas deixam de ser tão primordiais. Outro fator é o seguinte, tem profissões que precisam de muita especialização e sequência. Então, eu falei o lado se a pessoa mescla dois, três cursos mais abertos, isso é possível. Mas tem uma carreira, por exemplo, científica, dependendo da área, ele vai ter que fazer a graduação, o mestrado, o doutorado, pós-doutorado e ficar naquela sequência. Então, se ele se desvia muito, ele talvez perca um pouco de tempo no caminho. Então, talvez as inseguranças do jovem decidir para toda a vida seja por isso. Será que essa profissão vai deixar de existir? Será que eu vou perder tempo se eu demorar mais para entrar num curso mais definitivo? Só que, por outro lado, o mundo do trabalho está muito dinâmico. Então, de fato, pode ser que uma profissão no fim da graduação já não exista mais. E pode ser que surjam outras novas, né? O ritmo da formação nem sempre está de acordo com o ritmo do trabalho, né? Os cursos são mais lentos, por mais modernos e avançados que sejam avançadas que sejam as instituições, às vezes o tempo delas lançarem um curso não está tão de acordo com o mercado, né? Então, assim, as pessoas vão ter que experimentar, confiar que aquela escolha faz sentido, porque tudo se aproveita. Então, eu acredito assim, se ela fez uma formação e quando acabar aquela formação o mercado não esteja tão propício para aquilo, tudo que ela aprendeu ela vai usar alguma hora em algum lugar, mesmo que seja dali a 10 anos. E também ela pode ir para outra cidade. Tem uma coisa muito de mobilidade atualmente. Se aquele trabalho não acontece ali em Curitiba, mas pode ser que em Joinville tenha uma demanda enorme para aquilo. Então as pessoas têm que estar atentas com o movimento mesmo. Elas não precisam ficar no local de origem para, né? Elas podem ir atrás de onde está aquela necessidade por aquele trabalho. Então, nós entrevistamos neste primeiro bloco a professora Ana Paula Doring e o tema foi o mundo do trabalho. Nós retornaremos a seguir, continuando com esse tema com a professora Ana Paula. Educar é fazer sonhar, é acreditar no valor das pessoas, ampliando seus horizontes. Educar é realizar. Com a missão de criar oportunidades que transformam a vida de quem precisa, o Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social faz a diferença para muitas pessoas. Oferece cursos de graduação e pós-graduação à distância, em parceria com o Grupo Uninter e cursos livres de capacitação. Além disso, possui projetos de geração de renda para comunidades carentes. Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social, acreditando no valor das pessoas através da educação. Retornamos com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional Uninter. Este programa ele tem o apoio cultural do Instituto Wilson Pickler. Ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública na modalidade à distância. E ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. Ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat, os canais da educação. Neste segundo bloco, nós continuamos conversando com a professora Ana Paula Doring e o tema é o mundo do trabalho. Professora Ana Paula, eu gostaria que a senhora nos falasse desta geração Y, tão comentada, essa geração de novos profissionais que hoje está assumindo posições muito importantes no mundo dos negócios. Temos empresas que são, digamos assim, referências à atuação dessa geração Y, como Facebook, Google e outras
Gostaria que a senhora abordasse esse aspecto relacionado à geração Y. Para aqueles que ainda não ouviram o termo, Isso. né, geração Y são os jovens nascidos a partir dos anos 80. Então, tem uma faixa etária aí em torno dos 30 anos de idade. As empresas estão, assim, ao mesmo tempo que valorizando muito por todo o potencial criativo, energia, agilidade, uma série de fatores positivos que essa geração tem, as empresas, principalmente as maiores, estão questionando algumas atitudes da geração Y, né? Como proatividade em excesso, pouca obediência e hierarquia, algumas coisas que dão conflito com gestores, por exemplo. Na realidade, isso sempre houve nas diferentes gerações. No meu tempo com os meus pais isso existia, nos avós e assim por diante. O que acontece hoje é que está tudo muito mais exacerbado por tecnologia, velocidade. Então, algumas coisas que sempre tiveram de diferença de gerações parece que hoje estão com uma lente de aumento. Na realidade, assim, tudo é uma questão de diálogo. Então, se a geração Y tiver um pouquinho mais de paciência para conversar com os mais velhos, eles vão aprender muita coisa, assim como vão ensinar os mais velhos sobre muitas coisas também. Então, a capacidade de aprendizagem dessa garotada, né, é muito alta. Então, eles são, de fato, muito ágeis, a cabeça já pensa a ideia, são criativos, se conectam uns com os outros, mas, assim, tem um fator que ajudaria a melhorar essa geração, que seria cuidar da disciplina. Isso é uma visão minha, né? Tem alguns autores também pensam nessa linha, mas isso não é porque eles nasceram com problema de disciplina, isso é o contexto que eles nasceram. Então, na realidade, tem a ver com os pais, com a educação, com a sociedade. Então, se eles são os mais velhos, né, 50 e poucos, por exemplo, reclamam, a geração Y é muito acelerada. Como que eles estão nas empresas? As pessoas de 50 anos são menos aceleradas nas grandes empresas ou o ritmo é tão acelerado quanto o dos jovens? Então, assim, o ambiente atual do contemporâneo está muito, um termo, entre aspas, ligado na tomada. Então, como é que vai querer que o jovem, que já tem mais energia, mais pique, não seja assim também? Então, o habitat organizacional estimula que essas coisas que os gestores reclamam aconteçam. Outro fator, são muito competitivos, não respeitam tanto o que o gestor falou e tal. Como que são os processos seletivos de trainee, de programas desses que tem 20 mil candidatos, né, num programa, são altamente competitivos. Então, se ele passou por todo aquele batalhão de pessoas, ele se sente no direito, e tem mesmo, de talvez querer algumas regalias, né? Então, porque tiveram que passar por muita coisa para... Então, assim, novamente, é uma visão muito peculiar de que o próprio sistema que estimula essas características que depois o sistema organizacional reclama, né? Então, e esses jovens, é um paradoxo, de certa forma. Então, esses jovens da geração Y são filhos daqueles jovens da Revolução Sexual dos anos 60 e 70. E hoje nós estamos vivendo um tempo que é chamado aí pelos filósofos, pelos pensadores, de pós-moderno, da pós-modernidade. Isso também não tem a ver com a pós-modernidade? Tem. Até tem um autor muito bacana que, para quem estiver assistindo e quiser conhecer, que chama Sidney Oliveira. Ele é especialista em geração Y, né? E ele vai contando todas as gerações desde os anos 20, de 1920, né? Da Belle Époque, Baby Boomers. E ele conta o quanto que a Revolução dos anos 60 fez as gerações seguintes também se transformarem, né? Então, normalmente uma geração vem para contrapor o que a anterior tinha. Então, uma teve excesso de liberdade, depois vieram os que falaram, não, vamos pôr ordem, ter por exemplo, paz e amor, né? Nos anos 60, 70. Os hippies. Isso era mais importante que uma renda e tal. Na geração seguinte, os filhos acho que sentiram, quando eram crianças, que estava aberto demais. Então, ficaram um pouco mais assim, quero progredir na carreira, quero ter sucesso, quero ter verba. E na sequência, então, vão tendo intercalações. Então, a de hoje é um pouco misturado com a dos 60, com a dos 80, com décadas anteriores, né? Então, a pós-modernidade, eu não sei
Só desculpe ele Não, mas... interromper. Eu acho que é uma complexidade, tem um pouco de várias fases na mesma, é uma coisa meio líquida, né? Tem autor também que aliás, fala essa é uma definição de pós-modernidade, ou seja, é uma espécie de uma colagem, algo líquido, uma diversidade muito grande, mas também a geração Y, ela pega justamente esse momento que nós estamos vivendo das novas tecnologias da informação, do período da informação universalizada. Também isso a senhora acredita que possa influenciar nesses jovens que hoje estão, digamos, iniciando e principalmente já ocupando posições importantes no mercado de trabalho? Sim, porque todas as mídias sociais, as tecnologias de informação, elas aceleram, né, as coisas, a velocidade de assimilar informação. Assimilar não quer dizer que vai ter sabedoria no uso, mas pelo menos de organizar, de receber informações, buscar, ir atrás, conectar, fazer ponto com pessoa do outro lado do planeta. Então, isso é muito positivo, né? Só tem que ter a medida certa, né? Então, assim, as tecnologias estimulam, sim, essa diversidade hoje de atuações e de estímulos da geração Y. Eu só gostaria de dar um alerta, assim, de um cuidado que os conceitos ajudam a gente a entender a realidade, né? Então, geração Y ajuda a gente a organizar uma geração tal. Por outro lado, se não cuidar, a gente começa a estereotipar, né? Então, assim, é claro que tem padrões globais que a gente pode até dizer, jovens nessa faixa etária estão muito ligados à tecnologia. Isso dá até para dizer que é universal, seja pobre, seja mais rico, tenha mais ou menos condições de ter um computador, se não tem, ele vai na lan house. Então, assim, a tecnologia, eu posso observar, assim, quando eu lido com jovens, que é uma coisa quase que universal. Porém, características de geração Y de ambientes de grandes empresas não correspondem a um jovem numa ONG de meio ambiente. Nem tudo é tão assim. Eu e uma colega, um dia a gente ficou desenhando 6, 7 perfis que nós observamos de geração Y que são com a mesma idade. Então, de acordo com o ambiente que eles estão, com o que eles esperam, a gente não pode dizer que são todos assim, né? É um risco de uniformizar a riqueza que tem essa juventude, essa variedade de expressões. E hoje nós vivemos muitos cenários no mundo do trabalho. Temos ainda pessoas vivendo em regime de semi-escravidão, temos novas profissões, temos aqui no Brasil mesmo a exploração dos imigrantes, como os brasileiros que migraram para o Japão, para os Estados Unidos e para a Europa foram também, digamos, explorados, e aqui, infelizmente, nós estamos explorando pessoas, principalmente da Bolívia e de outros países latino-americanos. Como é que a gente pode situar esses novos cenários, ou seja, os home offices e as empresas, enfim, o preconceito em relação aos trabalhos mais simples, que sempre houve e que parece que hoje esses trabalhos estão adquirindo uma projeção. Exemplo está a regulamentação da empregada doméstica. Gostaria que a senhora fizesse uma abordagem sobre esse campo. Eu tenho uma impressão que essa fase atual da humanidade, né, talvez a gente olhar o Brasil seja mais fácil, mas nessa fase atual me parece que tudo foi acumulado do passado até hoje. Então, profissões antigas como pescador artesanal ainda estão aí, convivendo com uma pessoa que faz o game com 4, 5, 6 dimensões, nem sei quantas, né? E tudo isso está convivendo junto. Só que é uma complexidade muito grande. Então, assim, a formação não é a mesma para... Tem muitas formações, como é que a legislação dá conta de toda essa variedade, né? É difícil. Por exemplo, a própria empregada doméstica, num contexto de São Paulo, já não vai ser o mesmo do Amazonas e nem o de Porto Alegre. Entretanto, elas têm que ter direitos mínimos garantidos. Então, é importante ter o mínimo sempre garantido por lei. Mas eu acredito que
torna o mundo, essa variedade de profissões, de mais modernas, mais antigas, todas convivendo juntas, mais complexas, mais simples, torna um cenário assim rico, interessantíssimo, porém difícil para quem está contratando. Como é que eu lido com a legislação nesse caso, que não é nem uma coisa nem a outra, é uma profissão nova, coach mesmo, não é uma profissão ainda regulamentada, já tem conselhos, tem federações internacionais que regulam a qualidade da profissão, mas e nem tudo talvez vá ser tão formalizado, né? Então tem vários aspectos para o termo coaching para o português, como é que nós colocaríamos? Literalmente significa o que dirige a carruagem, mas a gente o condutor. Mas assim, eu gosto de traduzir como educador. Quando a gente faz a formação, a gente vê muito como uma pessoa que cuida de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Mas assim, é um educador, ele ajuda a pessoa sempre a galgar um nível à frente, aprender, e tem muito um olhar para o futuro, né? De planejar metas, o que a pessoa quer se tornar. Então, o nosso país, em 2011, já se tornou a 6ª economia do mundo. Nós ultrapassamos a Inglaterra, ultrapassamos a própria Itália, e até 2020 as previsões que sejamos a quarta economia à frente de países como, por exemplo, o Japão, a França, a própria Alemanha. E agora, nesse ano, nos próximos anos, nós vamos ter a Copa das Confederações, a Copa do Mundo, no Rio de Janeiro vamos ter a Olimpíada, enfim, eventos mundiais. E nós sabemos que hoje muitas pessoas vão trabalhar nesses eventos, e o legado que vai ficar disso tudo para a população brasileira. Eu gostaria que a senhora fizesse uma abordagem a respeito disso, já que as empresas e os consumidores estão exigindo mais uma agenda de trabalhos decentes, ou seja, o trabalho verde, de sustentação à própria natureza. Nós temos programas do governo, como o Pronatec, que objetiva qualificar pessoas para o mercado do trabalho. Como é que a senhora vê todo esse panorama que se apresenta na nossa frente, quando vai se exigir muito mais da sociedade brasileira no momento em que ela passa a ter uma exposição mundial? Bom, inicialmente eu acho que é um momento de oportunidade e um momento criativo para o país, né? Seja Copa, Olimpíadas, podem se gerar profissões novas, postos novos de trabalho, as pessoas podem cooperar para organizar coisas que não sejam necessariamente as oficiais que vão acontecer, né? Por outro lado, tem que ter sempre esse cuidado que, graças a Deus, já tem vários grupos atentos para os riscos, né, de exploração, né, já tem campanhas eu vi uma campanha essa semana num portal que chama Adital, quem quiser conhecer, falando um concurso para jovens que queiram fazer projetos contra a exploração sexual durante esse período de Copa. Então é o jovem cuidando do jovem. Então tem iniciativas com verba para cuidar de projetos dessa natureza. Então, trabalho decente, tem a Organização Internacional do Trabalho cuidando, prefeituras, secretarias, né? No ano passado mesmo, em Curitiba, teve um evento, ano passado, sobre trabalhos verdes, que é um termo empregos verdes, que é um termo que a OIT usa, Organização Internacional do Trabalho, Agenda do Trabalho Decente e Copa. Então, já tem várias instituições velando, né, para que esse legado seja socialmente útil, né? Só que o nosso papel, como o senhor bem lembrou, né, como consumidores, é estar atento com o que as empresas que estão patrocinando, organizando, vão fazer, né? Uma outra questão que eu observei e as estatísticas apresentam, principalmente no nosso país, é a grande rotatividade das pessoas no mercado de trabalho. Então, quando nós, lá na Secretaria do Trabalho aqui de Curitiba, apresentávamos o número de empregos gerados naquele mês, a gente tirava as demissões e incluía as admissões. E no final do ano dava lá 20, 30 mil
empregos, mas 300 mil tinham sido demitidos e 320 mil contratados. Como é que a senhora vê essa questão da rotatividade? Não vivemos uma rotatividade exagerada, principalmente em alguns empregos, digamos assim, de menor remuneração? Sim, eu acho que de fato é exagerada, né? Porque daí nada se sustenta também. Se tudo é tão flexível, tão móvel e tão descartável, os negócios não prosperam, né? Porque a pessoa começou a preparar, treinou, investiu, pagou a legislação com tudo que tinha direito. E a pessoa em 2 meses sai, o empresário está pagando ainda e a pessoa já está pagando a contratação, a pessoa já está saindo. Então, as pessoas poderiam, nesse lado, eu acho que os colaboradores, os empregados, deveriam cuidar mais da sua responsabilidade com o empregador também, né? Não é assim, não gostei, vou embora. Dá um tempo, dá chance para aquela organização. Se a gente tivesse numa fase de mais miséria no país, podia-se dizer, a pessoa por R$10 vai fazer alta diferença na família. Então, ela tem que pagar as contas para alimentar seu filho, ela vai trocar de emprego. Só que a gente não está numa situação tão dramática no país como um todo para dizer assim, por R$10 vai fazer tanto, né? Com todas as aspas, eu sei que tem gente que passa necessidades seríssimas, mas eu estou falando da média, o país está no geral, né? Então, assim, agora seria uma hora que eu puxaria um pouco, eu sempre puxo bastante a sardinha para o colaborador, agora eu puxaria para o lado do empresário. Ele está investindo na pessoa, está contratando, está fazendo sua parte, e o outro lado às vezes não está tão preocupado assim. Não tem, né? Um compromisso. E eu acho que isso é porque a sociedade está com uma visão muito descartável de tudo. É tudo muito dinâmico, muito rápido, então cansou, não gostei, troco, né? Então, um convite para que as pessoas experimentem ficar um pouco mais nos lugares que as contrataram. Isso tem alguma coisa a ver com a geração Y ou com a própria pós-modernidade? Eu não sei se poderia dizer que é da pós-modernidade, não sei se é exclusivo da geração Y, porque tem pessoas mais velhas também fazendo uma troca muito rápida, só motivados por um aspecto do trabalho. O trabalho humano não é só a remuneração, né? Ele tem o que a pessoa vai fazer, o ambiente de trabalho. Para cada pessoa tem um composto de fatores que interessa ela estar naquele local. Por exemplo, o reconhecimento é mais importante que a aprendizagem. Então, ela que encontre um lugar que isso seja valorizado. Mas assim, só porque em um mês ela não for reconhecida, ela não precisa ir embora, né? Então, eu acho que seria socialmente útil as pessoas tentarem ficar mais tempo nos seus trabalhos. Claro, não a vida inteira se ela está infeliz naquele lugar, né? Não é para ir nos extremos, né? Nós estamos entrevistando a professora Ana Paula Doring, e o tema é o mundo do trabalho. Um outro aspecto, professora Ana Paula, diz respeito às mudanças que têm acontecido ao longo do tempo, principalmente em relação às pessoas que buscam aquele emprego tradicional. Eu lembro que meu pai era funcionário público e eu tinha um compromisso comigo de que eu não seria funcionário público, porque eu via o sofrimento dele, muitas vezes a remuneração baixa, as dificuldades que ele passava, e hoje eu observo o contrário, que muitas pessoas procuram o mercado de trabalho, a segurança do setor público, e outras pessoas procuram também agir com iniciativa própria, montando as suas empresas. Isso o que a senhora aconselha para os jovens que estão iniciando? Bom, na realidade, pensando em termos de concurso público, o principal é que a pessoa está a serviço da sociedade. Então, se ela não tiver essa motivação, eu acho muito difícil que prospere e que ela fique satisfeita dentro de uma organização dessa natureza. Claro que às vezes se ela gosta da função, ou se ela gosta dos colegas, ou se a própria estabilidade é a motivação principal, ela pode fazer aquilo bem feito também, né? Mas é sempre importante lembrar que ali a função é estar a serviço da sociedade. No caso já do empresário, você vê jovens. Eu fui num evento do Sebrae, da Feira do Empreendedor, que teve, acho que em meio de março, ou comecinho de abril, agora não estou bem com a data exata.
estava lotado de jovens. Então, era a Feira do Empreendedor, dava para dizer que tinha muita gente de 20 a 30 anos. Então, assim, essa nova geração está com um impulso empreendedor, me parece, olhando fisicamente no espaço, né? E tem estatísticas mostrando o crescimento do empreendedorismo muito grande. Então, tem gente que tem a veia do arriscar, né? O empreendedor, naturalmente, com mais ou menos risco, tem um pouco de risco. E o concursado já vai ter uma garantia maior, né? Vai estar lá com algumas coisas mais seguras e tranquilas. Então, assim, aí a pessoa pode começar a ver, assim, no dia a dia dela, em coisas que não tem a ver com o trabalho, como é que ela lida com risco? Como é que ela lida com menos dinheiro? Essas coisas ajudam a dar pistas, né? Ela não precisa necessariamente ir fazer um coaching para descobrir isso. Ela pode ir prospectando, perguntar para as pessoas, você me vê fazendo tal coisa, né? E às vezes, por exemplo, num concurso, se ela está alinhada com o que ela tem as melhores capacidades para fazer, o concurso público tem para todas as áreas, né? Ela pode ser professora, pode ser dentista, pode ser policial, então assim, só que vai estar dentro de um espaço que ela vai ter mais garantias de estabilidade, né? Então eu acho que tem trabalho para todo mundo, para todos os perfis. A pessoa tem que ir se perguntando de tempos em tempos o que combina mais com ela. Nesse seu mundo de pesquisa e de trabalho, descobrindo talentos das pessoas, a senhora encontra muita gente ainda que escolheu uma profissão em função do status que eventualmente ela pode gerar? Como eu estou atendendo mais jovens no momento, eles estão ainda escolhendo, não tiveram uma experiência, por exemplo, de trocar de profissão porque querem mais status. Mas eu estou vendo a juventude preocupada com reconhecimento e remuneração. Preocupada até talvez mais do que é necessário para a idade, né? Não que não tenha, todo mundo precisa de salário, de remuneração e de reconhecimento, né? Mas assim, eu fiquei pensando, será que na última geração teve falta de... Os pais tiveram... Daí a gente vai ver que tiveram vários planos que as poupanças foram confiscadas e por aí vai. Então, às vezes, ficou lá no inconsciente aquela memória dos pais que passaram dificuldades, construíram coisas e perderam, e talvez daí os filhos desses então estejam preocupados com isso. Então, sim, tem pessoas que o foco é reconhecimento ou remuneração, status, e não tem nada de mal, contanto que ela tenha clareza de que ela tem que fazer o trabalho com a mesma qualidade do que está lá porque ama fazer aquilo pelo talento, né? Então, sempre se a pessoa souber por que ela está ali e fizer aquilo com a responsabilidade devida, tá tudo certo. Tem um autor que fala que os fatores motivacionais mudam de pessoas para pessoas, então tem umas que a viagem a trabalho é o que mais motiva, é mais do que ela ter um cargo alto, né? Então varia muito de pessoa para pessoa. Professora, e em relação a esse novo tempo, nós sabemos que além da pessoa montar o seu próprio negócio, nós temos outros tipos de atividades que começam a surgir e motivar os jovens, por exemplo, atuar em áreas sociais, terceiro setor, economia solidária, uma visão ecológica assim, buscando a proteção do meio ambiente, do próprio planeta. Há novas oportunidades em várias áreas, não há? São várias novas economias, né, que estão surgindo, e se as pessoas, se os jovens, ou mesmo o adulto que queira migrar de área, né, se ele estiver atento, ele vai ver quantas novas áreas estão sendo geradas, né, mais espontaneamente ou não. Por exemplo, economia criativa. Tem verbas públicas altas para pessoas que querem investir em trabalhos ligados à arte, a patrimônio cultural, teatro. Claro que está no começo, tem que cuidar para isso também não desvirtuar a função da arte, né? Mas assim, até então os artistas sofriam muito. O músico, um artista plástico, era um parto para conseguir uma remuneração. Então agora tem verba pública para fomentar negócios dessa natureza. Trabalhos, os empregos verdes, a OIT, se o pessoal quiser dar uma pesquisada nos relatórios diversos lá,
é uma área que está crescendo muito, e daí pode ser desde manejo de uma reserva privada no meio da Mata Atlântica até lidar com o filtro de uma fábrica. São ambos trabalhos verdes, né? Então, com a demanda da sociedade para cuidar mais do meio ambiente, os trabalhos dessa natureza também crescem. Economia da inclusão. De uns 2 anos para cá, no Brasil principalmente, a valorização da pessoa com deficiência no trabalho. Então, elas estão tendo mais oportunidade. E para essas pessoas, não só elas estão tendo mais oportunidade, mas surgem trabalhos para atender essas pessoas. Então, tem uma feira que chama Reatec, que gera milhões de reais em negócios ligados a equipamentos, tecnologias assistivas, né? Então, várias coisas novas que estão surgindo para atender esse olhar mais social. Eu gostaria, professora Ana Paula, que a senhora colocasse agora o papel da educação nesse mundo do trabalho. Nós, no Brasil, agora é obrigatório a educação dos 4 aos 17 anos. Eu, alguns anos atrás, estive em Cuba e lá era obrigatório até a conclusão do 2º grau. Eu tive informações agora que lá em Cuba, todos os jovens que iniciarem lá no ensino fundamental, a obrigatoriedade é o ensino superior. Eu gostaria que a senhora situasse qual é o papel da educação nesse processo todo. Eu acho que o primeiro papel da educação é formar o cidadão, antes de formar o profissional. Formando o cidadão, o profissional se descobre, acha soluções, acha alternativas, né? Então, sim, é claro que a educação ajuda para o mercado de trabalho, ajuda a pessoa a ter capacitações específicas para aquela área. Também não dá para pedir que um médico não vá ter nenhuma formação, né? Obviamente. Mas o primeiro papel, se formar bons cidadãos, a pessoa vai ter mais clareza, mais consciência de como que ela se realiza para si mesma e como que ela colabora com o todo na sociedade, né? Então, seria isso, para mim, vale para o ensino básico, para o fundamental, para o médio, para a universidade e para a pós-graduação. E as especificidades, daí tem vários portes, não é o melhor termo, várias naturezas de cursos, né? Então, o tecnólogo, o técnico, cursos de curta duração, todos eles têm sua utilidade. Eu não acredito que todo mundo precise fazer a universidade para o país ser melhor. Claro que se a pessoa quer fazer você eleva o grau cultural do país, né? Mas o fato de a pessoa não ter universidade não a torna menos capaz para uma função, né? Depende da função, outros cursos que ela fizer e a própria prática podem ser bastante relevantes, né? Uma das questões que estão sendo levantadas, inclusive o senador Cristóvão Buarque já levantou no Congresso Nacional, no Senado, diz respeito a um direito social novo, que seria o direito à felicidade. Eu gostaria que a senhora abordasse. Nós sabemos que na vida do ser humano tem algumas prioridades, como, por exemplo, o amor, a saúde, a profissão, mas a felicidade, ela se inclui nesse mundo do trabalho? Sim, espero que sim, e eu trabalho por isso, né? Para a felicidade não só para todos os que são atendidos pelo trabalhador, o próprio trabalhador, o empresário, em geral. Tem um índice que chama FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Provavelmente o senador Cristóvão ele deve ter se inspirado nesse índice, que é do Butão. Os direitos sociais, ele fala muito do Butão. Então o Butão bolou um sistema país lá da Ásia, né? Obrigada pelo complemento. Então, assim, nesse país eles criaram um índice que não é o PIB, né? Que a gente tem, que é o patrimônio. Tem a ver com a felicidade interna bruta. E aí envolve subindicadores ligados à saúde, a lazer, a estar com os amigos e trabalho. Então, assim, a pessoa estar satisfeita no seu trabalho é fundamental para que a sociedade progrida como um todo, né? Então, sim, acredito que existe felicidade no trabalho. Contanto que as pessoas parem, pensem, olhem, observem, se questionem, observem o entorno, né? Sempre precisam pausas, né? Se está um pouquinho infeliz, pode ser uma fase, mas se fica infeliz com muita frequência, dá uma olhada o que tem ali para ser aprimorado, trocado, né? De ambiente, enfim. Então,
Nós entrevistamos a professora Ana Paula Doring, ela que é coach, e o tema de hoje foi o mundo do trabalho. Professora Ana Paula, eu não tenho dúvidas de que a senhora contribuiu muito para a formação dos nossos alunos. Muito obrigada.